O imprudente edifica sobre a rocha. O imprudente edifica a sua construção sobre a rocha. Essas palavras foi Jesus Cristo quem disse. E o que é a rocha? Nas Escrituras Sagradas, a pedra fundamental, a pedra angular é Jesus Cristo. Então, nós temos que edificar a nossa casa espiritual em que base? Na rocha. E essa rocha é a palavra de Deus. Essa rocha é Jesus Cristo. Por que ele disse que devíamos edificar a nossa casa sobre a rocha? É que muitos constroem sua casa sobre outros fundamentos. Para muitos, o fundamento da sua casa espiritual é a sua religião. Ele acredita na sua religião. Ele acredita nos ensinamentos de sua religião, nos dogmas de sua religião. Aquilo para ele é o fundamento. Mas Jesus diz que o fundamento verdadeiro, a rocha na qual devemos construir, é Jesus Cristo. O único fundamento no qual devemos nos basear é Jesus Cristo. Não tem outra saída. A Bíblia aponta a ele como a porta. Uma porta estreita assim. Porque ele é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo não é doutrinas. Jesus Cristo não é dogma. Importa que aquele que quer edificar sobre a rocha conheça quem é Jesus Cristo nos dias de hoje. Nós tivemos Jesus Cristo nos dias do passado, quando ele veio em carne. Ali era Jesus Cristo, Deus, mas feito homem. Era feito homem. E por ser feito homem, ele tinha todas as necessidades que um homem tem. Ele tinha que comer, ele tinha que beber, ele se cansava, ele suava. Esta era a postura dele. Os homens o podiam ver com os olhos da carne, com esses olhos que a gente tem na cara. Os homens podiam a ver face a face. E hoje a gente pensa que privilégio seria eu pudesse ver Jesus face a face. Que privilégio tiveram aqueles homens do passado, pois eles viram Jesus face a face? É engano. É engano. Eles viram Jesus face a face. Porém, não acreditavam que ele era Jesus. Pois olhavam para ele, ele era um homem comum. Ele era um homem comum. Ele era um homem braçal. Ele tinha aprendido o serviço de seu pai. O seu pai era um carpinteiro. E Jesus, sem dúvida alguma, havia feito muitas tarefas para muitas daquelas pessoas. E eles o conheciam. Por isso que quando surgiu a revelação dele como Jesus, quem o revelou foi Pedro. Quando ele falou, Pedro, o que dizem de mim? Pedro falou, uns dizem, Jesus, Senhor, que tu és profeta, que tu és Elias. E tu, o que dizes, Pedro? Tu és o Messias. Ali estava na boca do apóstolo, futuro apóstolo Pedro, na boca de Simão Pedro, a revelação de Jesus Cristo como Messias. O Messias quer dizer aquele desejado e esperado pela nação, o fundamento da nação judaica. Ali foi revelado Jesus como Messias. Mas Pedro teve esta revelação.
Pedro teve essa revelação. Aqueles que viveram nos dias de Jesus, que contemplaram suas obras, seus trabalhos manuais, e que sabiam onde ele morava, não tinham esta revelação que Pedro teve. Eles tinham uma outra concepção de Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles era o seu vizinho. Jesus Cristo para eles era o filho de Maria, era o filho do carpinteiro, era o carpinteiro da comunidade. Seus olhos físicos olhavam para o Jesus físico. E olhavam para a sua função, seu trabalho, para os seus pais, seus parentes. Não tinham o olhar da fé. Aquele olhar que teve Pedro, quando ele disse: "E tu, Pedro, que dizes que eu sou? Tu és o Messias." Eles não tinham esse olhar que eu vou chamar o olhar da fé. O olhar da fé. Então, mesmo naquela época, para aceitarem Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus, eles tinham que exercer fé. Fé. Sem fé, nós não vemos Deus. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Então, eles tinham que exercer fé. Se não exercessem fé, o olhar da fé, eles jamais veriam o Messias, Jesus, como o Messias, o Salvador. Veriam sim, como aquele carpinteiro que fez coisa para mim, como aquele, o filho de Maria, o filho do carpinteiro. Este é o olhar com que eles viam. Hoje, para vermos Jesus, temos que exercer o mesmo tipo de fé. Temos que exercer o mesmo tipo de fé. Temos que vê-lo como o Messias. A mesma revelação de Simão Pedro. Vê-lo como Messias. Aí está a nossa porta de entrada para contemplarmos Jesus Cristo como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, como Filho de Deus, como aquele que veio salvar a humanidade, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós poderemos gozar de segurança nesse mundo, pois entraremos no reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, você passa a ser nova criatura. Nova criatura. E a nova criatura foi-lhe dado poder. As palavras do Evangelho dizem que todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado poder para se tornar um filho de Deus. Esse poder é exousia, quer dizer, lhe é dado poder para se tornar um filho de Deus, para ocupar o lugar de Jesus no aqui e agora. Veja que privilégio! Aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado poder para ocupar o lugar de Jesus Cristo no aqui e no agora. Isto tem implicações enormes. Já pensou ocupar o lugar de Jesus Cristo no aqui e agora? É a palavra de Deus. E diz as Escrituras que a palavra de Deus não passa. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o Senhor vigia sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Então, isso se torna uma realidade em nossa vida. Penso que advém de crer neste fundamento, de crer em Jesus Cristo. Nos é dado poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus era filho de Deus. E a nós nos é dado poder de sermos feitos
Filho de Deus. Vamos por mais simples, ocupamos o lugar de Jesus aqui na terra. Ocupamos o lugar de Jesus aqui na terra nos nossos dias. É a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: aquele que crê, lhe é dado poder. Para quê? Para expulsar demônios, para pôr a mão sobre os doentes e a doença ir embora. E outra feita, Jesus disse uma coisa: eis que eu vos dou autoridade sobre toda a força do inimigo. Eis que eu lhe dou autoridade sobre toda a força do inimigo. O que implica essa autoridade sobre toda a força do inimigo? Aí você tem que conhecer qual a função do inimigo. As funções primordiais do inimigo é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Esse é o papel fundamental, básico do inimigo. O inimigo quer matar, roubar e destruir. Essa é a função do reino adversário aqui na terra. E quando nós não estamos apoiados na rocha que é Jesus Cristo, nós estamos no reino desse adversário. Pois quem conosco não ajunta, disse Jesus Cristo, espalha. Se nós não estivermos sob o alicerce da rocha, estaremos num outro campo. E só existe duas regiões. Duas regiões nesse mundo. Não existe campo neutro. Ou estamos na rocha, que é a palavra de Deus, ou estamos no campo do adversário. Então é bom a gente saber dos dois reinos que há: o reino de Deus e o reino do inimigo. E o reino de Deus é constituído por um fundamento chamado Jesus Cristo. E esse fundamento chamado Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus hoje é a palavra de Deus. Antes dele vir, ele era a palavra de Deus. Depois que ele subiu para o céu, voltou a ser a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não viu Jesus Cristo. Ele disse que agora a maneira de ver Jesus Cristo mudou. Não vamos ver mais Jesus Cristo pelos olhares físicos, mas vamos olhar Jesus Cristo de um outro modo, pela palavra, pela palavra. Por isso, aquele que é prudente, ele vai olhar Jesus Cristo pela palavra. E como poderemos olhar Jesus Cristo pela palavra? Uma única maneira nos é dada para olharmos Jesus Cristo pela palavra. Temos que ter a palavra. E ter a palavra implica em ter o conhecimento dela. Temos que conhecê-la. E para conhecê-la temos que lê-la. E para ler a palavra nós temos que dedicar tempo de nossa vida. E essa dedicação, esse tempo dedicado na busca do conhecimento de Deus, as Escrituras vai chamar comunhão com Deus, relacionamento com Deus, amizade com Deus. É assim que vamos conhecer o nosso Deus, dando tempo a Ele. O elemento tempo é uma disponibilidade, é estar disposto para ouvir a palavra de Deus. Então, é o mesmo que assentarmos sobre a rocha. E a Escritura diz: o homem prudente, ele vai erguer o seu edifício sobre o quê? Sobre a rocha. E a rocha é quem? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Sejamos prudentes. Vamos edificar o
nosso edifício espiritual sobre a palavra de Deus. A rocha. É uma boa nova, não é?